Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Espiritualidade com Simplicidade. Nós fazemos aqui todas as segundas-feiras, então, a nossa aula, né, de Espiritualidade Universal. Cada segunda-feira a gente traz um tema diferente e de temas diversos, né? São diversos temas que são bom. É bom que todo mundo entenda um pouquinho de todas as variantes da espiritualidade, que são muitas, então a gente vai passar uma encarnação inteira aqui falando sobre temas diversos. No entanto, nós estamos em um momento em que é necessário a gente colocar um pouquinho mais de atenção na nossa espiritualidade, né? Como todos podem perceber, se nós ligamos a televisão, para aqueles que ainda ligam televisão, né? Vai observar que o planeta está passando por diversas alterações, né? Muitas coisas sempre existiram, só que antes era mais difícil de se saber, né? Hoje tudo é muito online, então se alguém disse um oi do outro lado do mundo, a gente sabe no mesmo momento. Então, se caiu um prédio, se houve um acidente, se houve um terremoto, houve um maremoto, então todo mundo acompanha quase que online essas notícias, né? Isso vai nos dando alguns alertas, isso vai nos dando algumas... deixa eu arrumar o microfone aqui. Isso vai nos dando alguns alertas, alguns indícios, algumas indicações que a gente tem que começar a prestar atenção. Já falei sobre o tema que nós vamos falar hoje. Eu tinha idealizado outro tema, mas dando um pouco de continuidade ao tema anterior, que muita gente gostou da aula passada, né? Sobre os caminhos a seguir, sobre o caminho interior. E alguns questionaram, né? Poxa, é difícil no cotidiano da gente, é bem difícil a gente conseguir parar, a gente conseguir centrar, a gente conseguir os acessos ao nosso eu interior, ao nosso eu superior. Bem, é um trabalho que nós temos que fazer. Não adianta a gente parar e ficar horas e horas na internet e não se dedicar aí 20 minutos, meia hora a você mesmo para poder se interiorizar, entender os seus próprios processos, para ter suas próprias orientações. Mas é só o nosso eu interior que nós devemos ouvir? Não. Existem consciências dos mais diversos níveis e das mais diversas origens que sempre trataram de nos auxiliar, sempre trataram de nos orientar. Passaram pela humanidade grandes avatares, passaram pela humanidade grandes sábios. Não estou falando de pessoas inteligentes, porque inteligência por inteligência criaram a bomba atômica, né? Então, nós devemos falar de sabedoria, onde se soma o conhecimento, a experiência, a humildade e o propósito fraterno. Eu acho que a soma desses quesitos chegam ao que nós chamamos de sabedoria. Então, tem muita pessoa muito inteligente que não tem sabedoria. É extremamente inteligente e não são sábios. Conquanto tem muitos sábios
que não necessariamente tem que ter grandes conhecimentos técnicos ou de engenharia ou coisas do gênero. Então, a sabedoria é saber o que fazer, quando fazer, na hora que fazer, e colocar princípios, né, universais para fazer. Por que eu estou falando isso? Se nós observarmos os momentos em que a gente está vivendo, existe uma grande pressão de vários pontos diferentes, sejam eles de ordem social, de ordem profissional, de ordem financeira, de ordem familiar. Se nós percebemos todas as pressões que têm aumentado nesses últimos tempos, e eu em determinado momento acreditei que isso poderia ser questão da maturidade, né? A gente vai passando pela nossa juventude, depois a gente passa pela nossa idade de maior movimento físico, né? E depois nós passamos por um período que a gente começa a ficar mais introspecto. Pensei que era isso num princípio, né? Pensei que havia começado a prestar mais atenção à medida que o tempo ia passando. No entanto, eu tenho que dizer que muitos jovens, mas são muitos jovens, lá com seus 16, 17, 18, 19, 20 anos, até seus 25 anos de idade, que já fazem os mesmos questionamentos que muitos, há tempos atrás, não faziam, né? Sobre a espiritualidade. Existe um grupo aí, eu acho muito bom esse grupo, acho que é MENTO, Mento, mas tem um pontinho cada um. São muito jovens que estão ali, você vê que são universitários com dúvidas diversas, falando cada dia e cada um com temas diferentes, e todos puxando sobre a espiritualidade. E ler as postagens ali tem me sido muito grato por aprendizado de entender as carências e necessidades que nossa juventude tem, já que antigamente se considerava que os pais exercessem maior peso na decisão de um jovem, né, do seu filho, quanto à religião, quanto ao seu sistema de crença. As pessoas mais antigas vão lembrar que se o pai e a mãe eram evangélicos, quase forçosamente o jovem, o filho ou filha deveria ser evangélico. Ou se fosse católico, deveria fazer o catecismo, fazer a crisma e ir à igreja. Mais de uma geração para cá, e eu me incluo nessa geração de pais, né? Tenho 4 filhos, nós percebemos que essa influência religiosa já não foi tão forte. Nós esperamos essa juventude crescer, ser adolescente, começamos a conversar, pelo menos no meu caso, né, tratar de conversar com os filhos, tratar de dar uma orientação para que saiba o caminho a seguir. No entanto, muitos outros não. Acabaram-se as suas crenças, ou seja, não seguiram o que os seus pais determinaram, e eles não passaram mesmo para os seus filhos. Então, os filhos hoje eles não têm um sistema de crença. Se isso é bom ou ruim, não sei. Acredito que não seja ruim, já que isso, pela própria característica desses jovens
encarnados aí nos anos 80, 90, 2000 e assim por diante, eles estão com suas buscas, né? Eles estão fazendo suas próprias buscas. E vem toda aquela preocupação de sua própria experiência. Hoje elas não têm mais medo de falar sobre suas próprias experiências. Antigamente nós falávamos, se nós tivéssemos uma projeção astral, nós não falaríamos isso com vergonha de ser taxado como algo anormal. E assim foi com as pessoas que viam espíritos, as pessoas que tinham premonição, ou seja, as que tinham algum fator parapsíquico ou fator mediúnico, e sabendo-se que uma sociedade inteira não aceitava muito bem essas características, elas se eclodiram, se fecharam, né? Guardaram isso para si. Isso não tem acontecido hoje, isso pelo contrário, a juventude tem se expressado bastante e tem questionado bastante. E isso é maravilhoso, porque dá a oportunidade de conhecimento e esclarecimento para esses jovens, desde que não se entreguem ao fanatismo, à aceitação deliberada de informações. Também é notável que essa juventude também é crítica, ela é analítica, isso é muito bom, que seja crítico, que seja analítico, que não acredite em tudo que ouça, e ponderando, né, naquilo que acredita e que não acredita, apenas dando mais ênfase às suas próprias experiências. E no final das contas é tudo aquilo que eu venho falado há um bom tempo, né? Que cada um deve vivenciar suas próprias experiências. E também se observa o caminho inverso, né? Assim, a contraposição dessa visão. As pessoas de maior idade, as pessoas que foram acostumadas com os sistemas de crenças, principalmente dos católicos e pós-católicos, né, que foram os espiritólicos, né, pessoas que saíram do catolicismo e foram para o espiritismo. As pessoas de maior idade, acima dos seus 40 anos, 50, 60, elas também sentem a necessidade do despertar, mesmo porque é uma frequência que todos estão recebendo simultaneamente, não é que um tem maior condição que o outro, todos temos condições iguais, todos sentimos iguais, essa mesma frequência de chamado, né? E todo mundo percebe. E só que essas pessoas que vieram desses sistemas de crença enraizados, eles acabam caindo, talvez no erro de manter ainda sistemas de crença, porém com novos nomes. Aquilo que eu já falei em outros vídeos. Às vezes se trocou Jesus por Astacheran, às vezes trocaram Jesus ou Buda por Saint-Germain, e assim sucessivamente, mantendo-se ainda nos mesmos sistemas de crença. Então, não é incomum que uma pessoa fale de extraterrestres, fale de ascensão, fale de espiritualidade, de reencarnação, de Astacheran, de São Miguel Arcanjo, e continue com um rosário na mão, fazendo suas orações, o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, o creio em Deus Pai, aquelas orações típicas do catolicismo,
ainda enraizando com alguns santos. E, bem, todo mundo tem o direito de acreditar naquilo que quer, mas fato é que nós devemos ser coerentes com aquilo que nós buscamos, fazendo uma mudança real de nossos paradigmas, né? Se nós não mudarmos nossos paradigmas, se nós não mudarmos a sistemática do crer, né? E passar a vivenciar, nós simplesmente estamos trocando 6 por meia dúzia. Onde é muito importante, então, que se reoriente dentro desse processo e faça uma verdadeira transformação, rompendo o limite da crença, porque nomes do passado ainda influenciam. E eu vou dizer um nome, eu passei por uma experiência de sábado para domingo, e dentro de uma vivência espiritual, um rapaz estava vestido mais lá de vermelho, uma roupa bem... todo mundo de branco, e esse rapaz estava mais para o preto e vermelho. Então, chamaram o rapaz de diabo, né? Poxa, um diabo no meio dos anjos. E nossa, foi um choque até para dirigente, né? Para uma das dirigentes desse evento, da palavra diabo, né? E veio o medo, por que falar esse nome num ambiente de fraternidade, num momento de espiritualidade? Pois é, aí nós provamos e comprovamos que mesmo dentro da espiritualidade, nós ainda mantemos algumas raízes, e é natural. E está tudo certo, é normal, a gente aprendeu, foi programado a acreditar de determinada maneira, e às vezes nós caímos dentro desse próprio conceito. Então, quando se falam alguns nomes, ou seja, por exemplo, a própria palavra diabo, as pessoas acabam se benzendo ou evitando falar ou coisas do gênero. Então, gente, eu acho que é o momento. O momento é a mudança verdadeira de paradigmas. A mudança ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser de entrega mesmo, e dar um basta, dar um corte, né? Nesse antigo mundo, né? Nesse mundo de religião antigo. Eu acabei fazendo esses comentários que nada tem a ver com o tópico da nossa aula de hoje, e sim tem tudo a ver, pois isso foi uma preparação para aquilo que nós estamos vivenciando, sempre vivenciamos, e que agora nós estamos vivenciando muito mais. E o tema de hoje é o contato com os extraterrestres. Desde algum tempo, para quem busca o conhecimento da ufologia, para quem assiste lá o Discovery Channel, o History Channel, Alienígenas do Passado, vão ver diversos capítulos ali que mostram, provam e comprovam que irmãos de outros planetas, que seres de outros planetas, né, estão presentes na humanidade desde sempre. Então, sempre eles tratam de provar por A mais B a existência desses seres desde há muito no planeta Terra. E é muito claro, é muito óbvio, eles vão encontrar mesmo porque nós fomos inseridos como raça neste corpo físico
do planeta através de tecnologia biológica de consciências superiores. Então, o planeta Terra, do momento que se tornou habitável, depois de construído, foi inserido corpos em que a consciência pudesse se manifestar e ter a experiência, né? A experiência necessária para o grande aprendizado da alma, para a grande experiência, né? Jornada da alma. E nada de grave está nisso. Mas fato é que desde então, já que todas nossas consciências, nenhuma é terrestre, né, desse planeta, nenhuma alma foi criada aqui, nenhuma alma foi engendrada aqui, nenhuma consciência tem sua primeira encarnação no planeta Terra. Sempre vem de fora, de algum canto aí do cosmos, do universo, e passa aí por diversas experiências até chegar no planeta Terra. Baseado nessas premissas, nesses conceitos, nós temos o entendimento então que esses irmãos sempre estiveram conosco, sempre nos apoiaram, sempre nos ensinaram, de modo mais direto, de modo mais indireto, com manifestação física por parte deles, sem manifestação física por parte deles. A humanidade, lá nos primórdios, então a gente percebe que pela própria ignorância, né, pela própria falta de conhecimento, falta de tecnologia, nós percebemos que era um fator limitante de expressar, captar essa informação e trazer isso para um meio de guardar aquilo lá. Então, ou eram de boca a boca, já que não havia escrita, ou era através de desenhos, né, bem toscos por sinal, alguns mais bonitinhos, outros menos, e criou-se então todo um sistema de crença baseados em alguns eventos. Então, um ser que não habita o plano terrestre, um ser que não que vem lá de cima, né? Vem de níveis superiores, até fisicamente falando, até energeticamente ou espiritualmente falando. Opa, escorregou aqui, gente. Nós percebemos então que quando se via, a única visualização que eles tinham de algo que voava, não existia avião, não existia nada disso. Então, o que voava eram aves. Então, aves têm asas. Tudo que tinha asa voava. Qual que é a melhor determinação de dizer que um ser veio voando, né? Podia estar com suas naves silenciosas ali, ou algum equipamento que fizesse que esses próprios seres descessem no planeta, na parte terrestre. E então eram alados, né? Então eram seres alados, eram seres com asas. E aí demos nomes dos mais diversos. Nós sabemos e temos aí já conhecimento de seres, de irmãos estelares, extraterrestres de corpo perfeito, né? Tanto masculino como feminino, corpo humano, né? São os lirianos, né? São seres de diversas raças que têm um aspecto perfeito. Então, imagine uma pessoa de olhos perfeitos, perfeitos dentro do fator beleza, né, que a sociedade hoje impõe, mas com traços mais finos. Vamos falar de beleza não, vamos falar de traços mais finos. Mais arredondados, corpos mais músculo, né? Menos gordura, mais musculatura.
Então nós vemos esses seres, muitos viram esses seres com roupas, né, de macacões, numa época que se usava pele para se cobrir, pele de animal, então você vê uma consciência de macacão, todo lá bonitão. Então, para mim aí vem, para mim particularmente, para mim vem a origem dos anjos, né? Dos seres angelicais, dos seres celestiais, já que vinham do céu, já que vinham com traços finos e belos, né? Não bonitos, mas belos, e se caracterizava então pelas asas, pelo fato de ter o controle sobre a gravidade. Então, seres como esses, seres que necessitavam, já que existe uma infinidade de seres nesse universo, existe uma infinidade de raças nesse universo, não somente essas raças, essa raça belas se manifestou aqui. Então, outras raças também se manifestaram, né? Um mais cabeçudinho, outro mais zoiudinho, outro mais branquinho, outro mais escurinho, mais marrom, mais alto de 3 metros, outro mais baixo de 50 centímetros. Ou seja, a diversidade do universo se justifica pela diversidade de características físicas, né? Então, com isso, a humanidade ela foi sempre cercada pela visita desses irmãos. Horas do projeto, determinados momentos desse projeto planetário, eles se manifestaram mais, deram mais contato para a humanidade, e outra hora eles se manifestaram menos, deixando a humanidade mais solta para que ela tivesse a sua própria evolução. E quando não, decidia-se então descer em matéria física como humano, um avatar para poder dar um up ali uma melhora, um empurrão consciencial nas pessoas para que elas pudessem alavancar os seus crescimentos, né? Empurrar, dar uma empurrada nessa jornada. E nos tempos atuais? Como que está isso agora? E é aí onde a gente começa... Desculpa. E aí onde a gente começa a temática do nosso dia de hoje. O planeta Terra, a cada quantidade de anos, alguns milhares de anos, ela passa por ciclos planetários, né, de começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. E nesse momento nós estamos num período de transição planetária, ao qual nós estamos no final de um ciclo. E qual é o papel, então, desses seres nos tempos atuais? Além do papel que eles sempre tiveram de organizar, de ser mentores, de tomar decisões referentes aos aspectos da melhor maneira da alma, da consciência se manifestar dentro da fisicalidade, permitindo uma coisa ali, segurando algumas outras coisas ali para que a gente não destruísse o planeta. Hoje parece que eles têm um trabalho dobrado, porque a intenção do humano, infelizmente, não é das melhores. Mas, dentro do processo atual, novamente esses irmãos estão se tornando mais visíveis novamente. E não vamos falar aqui, irmãos, de fanatismo, não vamos falar aqui de fantasias, não vamos falar aqui de seres que vêm de outros planetas para vir salvar a humanidade, resgatar fisicamente a humanidade, dar soluções para essa humanidade, porque se fosse para ser dado, já teria acontecido. O que existe é o trabalho que eles sempre estão fazendo
e que, se tratando de final de ciclo, o trabalho aumenta, ou seja, as pessoas têm que despertar, as pessoas têm a necessidade desse despertar. Apesar de ter todo o tempo do universo, se tratando de um projeto planetário onde o objetivo é justamente dar uma experiência evolutiva para essa humanidade, para essa civilização, seria de muito bom grado dentro desse projeto que a maior quantidade possível de consciências atingisse um grau melhor do que tenha acontecido algumas centenas ou milhares de anos para cá. Por isso se liberou a tecnologia, por isso que hoje nós estamos, cada dia que passa, com tecnologias cada vez mais surpreendentes, e algum tempo mais ainda vamos passar por essas tecnologias novas a cada dia, com descobertas novas a cada dia, mas tudo isso está sendo permitido, está sendo liberado, para que nós aproveitemos então da oportunidade que esse projeto está nos ofertando. Com a manifestação desses irmãos, que sempre houve e hoje há mais, infelizmente, voltamos agora então um pouco lá no início da nossa conversa, onde eu menciono sobre crenças limitantes, mudança de paradigmas, onde está havendo uma série de equívocos, enganos, pelo excesso de informação, porque aparentemente as pessoas querem ser proprietárias, né, de informação, e elas querem usar aquilo em prol de, sei lá, uma maestria no assunto, e que tenha muitos seguidores, e que esses seguidores vivam agradecendo essas pessoas. Não sei, pode ser coisas do ego, pode ser pessoas que estão sendo influenciadas negativamente, realmente, por entidades que estão aí querendo negativar toda uma situação, né? É uma possibilidade. O problema das próprias pessoas, o ego das próprias pessoas. Então está havendo aí uma grande desinformação, onde já não sabemos, por exemplo, eu compartilhei recentemente um vídeo muito bonito, muito bacana, onde se filmou aí uma possível abertura de um portal multidimensional, né, que dali saíram algumas naves. Já é o segundo vídeo que eu compartilho com o mesmo teor. Então, não faltam aqueles que acreditam piamente naquela informação, naquele vídeo, e existem aqueles que desacreditam totalmente do que estão vendo, colocando as mais diversas desculpas, né? Então, enquanto continua essa guerra, essa briga entre a ufologia casuística com a ufologia esotérica, ou seja, aqueles que acreditam nos seres extraterrestres, mas estão buscando ainda o grande caso filmado à perfeição, com um extraterrestre dizendo: oi, meu nome é XPTO e estou aqui. Então, muitos desses ufólogos buscam essa exatidão, né, de informação. E, na verdade, muitos casos existem no planeta inteiro, e existe uma busca séria dessa informação, mas existem as limitações de entendimento da origem, do porquê e para que desses seres junto à humanidade, e por que não fazem contato, sempre ficam nos bastidores. Por outro lado, existe a ufologia esotérica, que são aqueles que acreditam nesses seres
já com uma visão mais espiritual, e começa então a grande batalha, né? Porque o ser humano tem o grande hábito de se espelhar naquilo que ele não conhece. Então ele começa a espelhar os seus medos naquilo que ele não conhece. Exemplo, então o ser humano criou raças mentalmente, né? Criou raças que aparentemente vieram do filme Guerra nas Estrelas, ou seja, seres que vêm para dominar o planeta, para dominar a raça humana, e come criancinha, e come carne humana, e que faz abdução, leva e devolve só a cabeça, faz experimentos diversos. Bem, é o direito que todo mundo tem de acreditar. Por outro lado, existe um outro lado da ufologia esotérica que entende que esses seres são seres de altíssima evolução, que estão aqui no planeta. No entanto, eles vão para um fanatismo, para uma fantasia de que esses seres vêm salvar a humanidade, que vêm com uma frota XYZ e que vem para salvar a humanidade, né? Então, todos têm direito de pensar de alguma forma, todos têm direito de ter ainda o seu sistema de crenças, mas fato é que eu acho que nós devemos pelo menos nos dar a oportunidade de entender esses processos. Então, se nós sabemos que algumas pessoas conseguem seus contatos através de canais parapsíquicos ou mediúnicos, chamado canalização, chamado psicofonia, chamado telepatia. Então, são assuntos básicos e primários que nós sabemos que algumas pessoas nesse planeta, nós entendemos que essas pessoas então recebem essas informações, e a grande maioria simplesmente prefere ter fé, prefere acreditar, ou seja, começa a idolatria, né? A idolatria de seres que não se conhecem, de nomes que não se conhecem, de raças que um criou e criou o mundo inteiro, adotou como princípio de verdade. Também deve estar ruim. Então, se nós temos tudo isso, irmãos, se nós vemos tanta divergência, se nós vemos tantos caminhos, tanto disparate, né? Porque um canaliza uma coisa, outro canaliza outra. Um fala que um ser fala que vai acontecer tal coisa. Aí vem o mesmo ser em outra pessoa fala que vai acontecer outra coisa. E pior de tudo, agora colocam datas, que dia 27 de setembro vai acontecer alguma coisa, aí o outro canaliza lá que não vai acontecer nada, que é a mesma entidade. Será que então a gente não deve começar a ser um pouco mais criterioso e começar, em vez de buscar aquela informação fora, que a gente tenha a possibilidade de fazer o mesmo processo? Poxa, tenho medo, não sei como que eu estou lidando, puxa, eu não sei como fazer isso. Bem, a gente está aqui já há algum tempo, algumas semanas, passando todos os detalhes de proteção energética, de proteção espiritual, de crivo de consciência, né? de objeção as mensagens que tenham incoerência. Então nós estamos aqui nos preparando para que nós mesmos possamos ter os nossos contatos. Todos, absolutamente todos
temos a condição de estabelecer os nossos contatos com nossos irmãos amparadores, com nossos mentores e com nossos irmãos, com mestres ascensos e com mentores assim extraterrestres, intraterrenos, terrenos. Ou seja, nós podemos manter esse contato. É lógico que isso vai ser necessário certa dedicação. Mas se nós estamos aqui quase uma hora, né, conversando, ouvindo o que o Carlos está dizendo, se na quinta-feira estamos fazendo a elevação vibracional, se dedica ali mais uma horinha, se leem as mensagens, se vem um vídeo ou outro de um canal ou de outro, poxa, será que nós não conseguimos meia horinha, dia sim, dia não, para a gente fazer essa conexão interior e começar a ter acesso a essas informações? Será que não vale a pena, então, se já que é algo de extrema importância na nossa vida, talvez às vezes as pessoas não sintam o peso da espiritualidade. Por quê? A espiritualidade, ela tem peso eterno. Ela tem peso em vida e pós-vida. Ela tem importância mais do que nossa existência aqui. É lógico que tudo que está aqui é importante, é necessário, devemos ter prosperidade, devemos trabalhar, devemos cuidar de nossa família, tudo isso é muito necessário. No entanto, não esqueçamos o caminho do meio. Não esqueçamos que a gente tem o fato de existir, de ser uma consciência, e que se estamos aqui falando de espiritualidade, no mínimo, eu acho que vocês aceitam que vocês têm um caminho espiritual a seguir. Se nós temos essa vida eterna, como todos sabemos, se nós temos todo esse caminho da espiritualidade, poxa, gente, se dedicar alguns minutos do dia a integrar, a se conhecer, a entrar dentro do seu eu interior e começar a ter as suas próprias experiências, os seus próprios contatos, vocês vão perceber que uma existência, uma vida inteira pode não se perder. Porque tem gente que vem nessa vida, liga o piloto automático quando tem um mínimo de consciência lá na adolescência. Ela só desliga o piloto automático da vida dela depois de desencarnado e ter ficado no umbral alguns anos, algumas dezenas de anos, para depois ela se ligar que ela é uma consciência. Então, esse piloto automático é o trabalho que nós devemos evitar para que a gente não perca a oportunidade dessa existência de aprendizado, de consciência, de buscar a autoconsciência, né? O autoconhecimento. A autoconsciência é uma das coisas mais que nós devemos objetivar mais. Ter consciência de tudo aquilo que nós vivenciamos, para que os aprendizados sejam verdadeiros. Então, olha, eu garanto que é autossabotagem você me dizer que não tem meia hora para dedicar para você mesmo, para os seus assuntos da espiritualidade, por seus contatos com os seres, com os irmãos de maior idade, de maior experiência, terrenos, extraterrenos, ou seja, não importa a origem, seria muita autossabotagem dizer que não consegue esse tempo. Quando eu chego, eu deito na cama para fazer a meditação, eu durmo porque eu estou morrendo de cansado. Põe uma cadeira do lado da cama e fica sentado na cadeira.
Vai para a sala, senta no sofá e fica sentado no sofá. Não consegue, dorme, fica em pé. Fica 20 minutos em pé, porque ficou andando o dia inteiro, 20 minutinhos, 30 minutinhos não vai fazer diferença. Então, assim, se nós realmente buscamos uma verdade. E qual é essa verdade? A verdade é ter conhecimento de tudo, de todos. A única verdade que a gente tem como absoluta é que existe uma busca a ser feita. O que vai se encontrar, aí é que cada um vai ter a sua experiência. Mas é importante que você faça os seus movimentos energéticos, que você faça a sua expansão energética. É necessário que você se dedique ao seu contato com o seu eu interior. É importante que você abra passagem para receber com uma conexão de nível superior para poder ter melhores orientações sobre o seu dia, sobre sua vida, sobre sua busca espiritual. Tudo isso é muito importante. Então, irmãos, eu gostaria de deixar aqui para vocês o convite de que todo mundo, a partir de hoje, que façam a experiência essa semana, crie, só um minutinho. Vamos fazer um exercício. Hoje é segunda-feira, não lembro que dia do mês é, mas hoje é segunda-feira. De hoje a domingo, se dedique 20 minutos a 30 minutos do seu dia para fazer sua meditação, sua respiração, seu trabalho de movimentação energética, sua expansão energética, todos os dias. E segunda-feira que vem, no nosso encontro novamente, eu gostaria de ouvir de vocês, possivelmente a gente pode até fazer no YouTube, tipo Hangout, que todo mundo tem a condição de falar. A gente dá lá, sei lá, 1 minutinho, 2 minutinhos por pessoa, para dizer como estava a sua vida antes de hoje e como está a sua vida depois de domingo próximo. Se vocês encontraram ou não encontraram suas respostas, se vocês encontraram ou não encontraram seu equilíbrio interior, seus anseios, né? Se tem todas as dificuldades que nós temos, humanas, elas podem ser minoradas, elas podem ser até eliminadas através dessa entrega que nós fazemos ao nosso interior e de nossa capacidade, porque nossa capacidade de compreensão vai aumentar e os problemas ficam mais fáceis de resolver. A não ser que tenha gente por aí que seja masoquista. Aí, se é masoquista, a gente respeita porque gosta aí do sofrimento. Mas fora isso, eu não posso garantir, porque o que eu posso garantir é que se vocês fizerem, no domingo, na segunda-feira que vem, nós vamos ter uma conversa que você nem imaginava que nós teríamos. E eu não garanto, porque se você não fizer, esqueceu, não deu tempo, estava cansado, estava vendo a novela em vez de, ou seja, tempo para novela você tinha, mas não teve para se entregar para você mesmo. Aí você pode se auto-sabotar da melhor maneira que você quiser. Mas se você fizer esse esforço, nem que seja uma pequena experiência de toda a sua vida, né? Eu não acredito no que você está falando. Tá, mas não precisa acreditar. Só se permita durante esses 6 dias fazer isso. Então vocês vão, evita de deitar, se senta, cala sua mente, procure um ambiente mais tranquilo dentro da sua casa, explica para seu marido, para sua esposa, para seus filhos que você precisa daqueles 20, 30 minutos para você.
Se tem neném pequeno, pede para a mãe ajudar, pede para o pai, para o marido, para a esposa, não sei. Faça um esforço. Aproveita a hora que o neném está dormindo. Acorda na madrugada para fazer, faz durante o dia, não tem horário. Não tem horário, você pode fazer em qualquer momento. Vai se sentar, vai relaxar, vai começar a respirar profundamente, prestando atenção na sua respiração. Respire, inspira, presta atenção na parada da sua respiração, volta, expira. Presta atenção em todos os movimentos da sua respiração, incluindo os momentos de pausa. Respirou, comece a permitir que essa leveza comece a fluir para o seu corpo, para a sua mente, e começa a entrar em contato com você mesmo. Não tenha um turbilhão de perguntas. Pergunte coisas básicas sobre você, sobre o seu momento. Comece a se autoconhecer, né? Para perceber o que são suas palavras. No segundo dia ou terceiro dia que você fizer, pede a presença do seu mentor e que ele possa fazer uma aproximação e que possa te orientar. O que é? Como que é? Você vai estribuchar, vai fazer igual aqueles médiuns de terreiro que sai estribuchando? Não, gente. Você vai sentir uma sintonia diferente ao seu redor, uma energia diferente ao seu redor. Geralmente uma energia muito mais agradável. Geralmente não, fatalmente é uma energia mais agradável. Porque se não for agradável, suspeite, porque tudo que é de luz é agradável. Então você vai perceber que você tem uma informação vindo na tua cabeça que não é sua, não é o seu comum. Você vai perceber que existe uma outra personalidade ali te dando informações. E ali você começa a estabelecer comunicação, fazer perguntas, fazer comentários, perguntar. Você pode conversar, como nós conversamos no nosso cotidiano. E você vai começar a perceber isso daí, vai começar a entender. Lá para o seu quinto dia, você vai pedir que seus mentores soltem informação. Deixe um papelzinho, uma caneta, né, do lado. Escrevam a informação que você pediu e deixa fluir aquilo que está vindo na sua mente. Não questione, só escreva. Não precisa fazer sentido. Não é necessário que tenha sentido nenhum. Só escreve. Escreve. E guarda, não leia no mesmo dia. Vamos ler isso na segunda-feira, quando a gente se reencontrar, para você entender o seu próprio processo. Irmãos, neste momento você já está canalizando. A única diferença entre o seu contato interior com esses irmãos de luz, seu mentor, ou irmãos de maior luz, e uma canalização é que na canalização você expressa através da voz o que você está recebendo. E outras pessoas se beneficiam daquilo que você está expondo. Viram que uma semana já é importante para você se desenvolver com naturalidade, com simplicidade, sem alegoria, sem fanatismo, sem muito misticismo, sem misticismo. Vocês vão perceber que todos têm essa capacidade e que isso vai lhe fazer um bem tão grande, primeiro energético, que lhe vai fazer muito bem, e posteriormente isso vai poder ajudar outras pessoas, porque você vai ensinar também essas outras pessoas a vivenciarem junto com você essas experiências. A canalização, os irmãos de luz, os irmãos de verdadeira luz, que nos amam, que estão aqui com o propósito de nos libertar, irmãos, eles nunca vão gerar dependência, eles nunca vão gerar fanatismo,
Eles nunca vão gerar orações repetitivas para que se faça aquelas orações e como se fosse próprio Jesus lá na época da Bíblia já falava que não usar de vãs repetições como se isso fosse resolver os seus problemas. Flui. A mensagem de luz flui. Ele vai ensinar cada dia mais que as pessoas tenham suas próprias experiências. Elas vão falar de amor e elas vão orientar a que as pessoas se libertem por suas próprias atitudes. Não vai dar data de nada, não vai ficar falando o que faz e o que não faz dentro dos caminhos da espiritualidade. Agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Nada, eles vão... A verdadeira luz vai nos dar orientação para que a gente esteja melhor. Porque se a transição planetária carece de uma elevação vibracional para que nós sejamos encaminhados para locais cada vez mais de maior vibração, não adianta falar de outra coisa que não seja elevar a própria vibração. Não vai perder tempo, horas e horas, textos e textos, vídeos e vídeos, falando de outras coisas. Eles vão falar de coisas que nos trazem conhecimento, que nos trazem sabedoria, que nos trazem elevação, que mudem e transformem nossa vida para uma maneira mais sutil de viver, mais tranquila de viver, mais universal de viver. Então, eu acho que é isso, irmãos. Eu acho que a mensagem foi dada. Não me chamem de chato, por favor. A intenção é que cada um de vocês se dê a oportunidade de vivenciar essas experiências. De toda a sua vida, se dá esses 6 dias. Depois eu não falo mais. Faz só esses 6 dias. Depois vocês é que vão dizer se valeu a pena ou se não valeu a pena. O máximo que pode acontecer é não ter valido a pena para você e não repetiu a tarefa. E se fez bem, o máximo que vai acontecer é cada dia ficar melhor, porque você aprendeu uma maneira de vivenciar, experienciar melhor sua vivência. Tudo bem, irmãos? Aqui está um calor lascado, estou suando já. Tenho muita gratidão pela presença de todos. Gostaria de convidá-los, aproveitar aqui o ensejo para poder convidá-los para o nosso retiro, né? Vai ser nosso primeiro retiro estelar. Nós tivemos o nosso retiro, né, de despertar da consciência no mês passado. Agora no dia 22, 23 e 24 de setembro, na cidade de Peruíbe, né, lá na Serra de Jureia, no Espaço Chan, nós vamos fazer o nosso retiro espiritual com o objetivo específico de tudo que nós falamos aqui hoje, que é o contato com os irmãos extraterrestres. Eu fico até assim para dizer irmãos extraterrestres, que eles já estão tão ligados com a nossa existência, eles fazem tão parte da nossa existência terrena, que a gente já nem sabe se pode... Vamos dizer que são seres universais, iguais nós somos, seres universais. Mas como o ser humano pede, né, um nome diferente para que aguce sua curiosidade, então eu usei o nome extraterrestre, assim como todo mundo pede. Apesar de ser irmãos universais. Então nós vamos ter esse nosso retiro, né, de contato extraterrestre, e nós vamos dedicar nesses 3 dias e nos interiorizar, vamos criar as vibrações, criar as egrégoras, entender os processos, para que nós possamos canalizar, cada um sair de lá
canalizando essas energias. Nós vamos fazer o nosso retiro, nossa vigília ufológica no Guaraú. Eu acho que vocês já sabem que Peruíbe foi nomeada a capital nacional da ufologia, né? Pela revista UFO, aí, pelos ufólogos do Brasil, porque é uma zona de muito avistamento, né? E por isso nós estamos aqui também, porque é uma zona energeticamente especial e que nos proporciona todas as qualificações necessárias para que nós possamos fazer da melhor forma os nossos contatos. E na vigília ufológica, certamente nós sentimos essas energias e, quem sabe, existe até a oportunidade de visualizar, né, alguma manifestação. Não é incomum, eu mesmo já vi diversas vezes aqui na região, filmei, tirei foto. Então, muitas outras pessoas também da região. Então, quem sabe nos é permitido ter uma boa experiência nessa data, né? E nós fazemos bem numa praia deserta, bem escura, um lugar muito lindo, muito, muito lindo. Então, os interessados aí, entrem lá no espaçochan.com.br, tem todas as informações lá, ou pode entrar em contato aí através de mensagem do Facebook, e a gente entra em contato para melhores esclarecimentos. Vai ser uma alegria ter todos vocês lá. Todos não dá, né? Mas quem quiser, a gente vai estar com o coração aberto aí, tá? Gratidão por mais uma segunda-feira. Que tenham todos uma excelente semana, de muita paz, de muita luz. Nesse feriadão vamos trabalhar igual. Quinta-feira nós recebemos um convite hoje. Vai haver uma meditação aqui na cidade de Peruíbe, um encontro ecumênico em prol de através do amor, da fé, da união, independente de religião, para a humanidade, para o planeta Terra. Peruíbe hoje está passando por um momento crítico, já que existe uma empresa querendo colocar aí uma termoelétrica aqui em plena Serra da Jureia, a coisa mais absurda da face da Terra. Existe muita gente se movimentando para impedir esse tipo de barbaridade. E fomos convidados a fazer ali uma meditação, né, nessa data, na quinta-feira que vem. Então vai ser muito diferenciado a nossa meditação da próxima semana, porque ela vai ser feita publicamente, né? Algumas centenas de pessoas, não sei quantas pessoas irão, mas é um feriado, então Peruíbe vai estar cheio de gente, com certeza, já que é uma cidade praiana. Então, muitas pessoas irão participar e eu vou tratar de mostrar isso para vocês. Haverão indígenas ali, haverão ciganos, haverá orações dos evangélicos, vai haver o tai chi, vai haver a nossa meditação, vai ser feita ali. Ou seja, é bem ecumênico, né? Vai ter uma missa, cada um com a sua crença, a gente deve respeitar todos, né? Cada um no seu momento. Mas nós vamos ali convocar os nossos irmãos ali estelares para poder nos ajudar a mandar essa energia que nós vamos juntar ali para percorrer todo o planeta da melhor maneira possível, da forma mais útil possível. Recados dados, gratidão, amados irmãos. Sejamos luz. Sempre é muito bom estar com vocês, tá? Muita luz, amados. Namastê.